Boa noite, graça e paz, meus amados. Tudo bom, Adefenses? Coisa boa é estar na presença do Senhor, não é? Olha, desde já eu quero agradecer ao convite do Efferson Kennedy, que me externou essa honra, que é poder falar para o Ministério de Louvor ADEF, Manancial, a respeito de uma palestra motivacional sobre louvor e adoração. E desde então eu tenho buscado de Deus algo que pudesse estar me alimentando e vos alimentando também, né? Porque não adianta simplesmente te alimentar e não chegar até a minha pessoa. Porque eu entendo que o ministério de louvor é isso. É um canal de mão dupla, mas primeiro quem tem que sentir é quem está ministrando. Então por isso nós vamos estar viajando no que diz respeito a louvor e adoração. E para isso nós temos que conhecer uma pessoa que não é muito falada, né? Uma pessoa que não é muito comentada, uma pessoa que não é muito vista. E essa pessoa eu quero que você descubra juntamente comigo. Antes de mais, eu quero mandar um grande abraço, um forte abraço para o pastor Robson Ferreira, né, esse homem de Deus a qual me consagrou a presbítero da casa do Senhor. Estou aqui na Assembleia de Deus Restauração, exercendo o chamado ao qual Deus confirmou através do pastor Robson. Quero também dar um abraço muito forte na pastora Norma, que foi uma mãe para mim aí em Portugal. Quero de antemão agradecer a todo o carinho dessa família abençoada e dizer que vocês fazem parte da minha vida. Pastor Robson, eu nunca esqueci daquilo a qual nós conversamos. E a nossa aliança, ela é eterna. Amém, meu amigo? Ministério de Louvor Manancial. Que ministério abençoado, ministério a qual o Efferson, juntamente com a Samara, estão à frente. Então, neste momento, eu gostaria que você, que vai estar ouvindo essa palavra, que vai estar prestando atenção nessa palestra, viajasse junto comigo. Amém? Vamos viajar? O tema dessa palavra, dessa palestra é vida de adoração. Repita comigo, fala comigo assim, ó, vida de adoração. O que é adoração? Será que você pode me dar uma definição do que é adoração? Alguns vão definir adoração como prostrar-se, servir. Tudo isso pode ser adoração. Sim, pode. Mas adoração é algo muito além. No dicionário Aurélio, aquele dicionário, aquele pequenininho que você tinha na sua escola, lembra dele? Pois é. Nesse dicionário me dá uma definição bem legal. Fala bem assim, olha, o sentido primitivo da palavra adoração é ato de adorar, amor profundo e respeitoso. Aí depois eu vou procurar o que é adorar. Aí vamos dar uma olhada, porque diz que adoração é o ato de adorar, não é isso? Vamos ver o que é a definição de adorar. Adorar é prestar culto a e também é ter amor profundo a. Ou seja, nós entendemos que até o dicionário Aurélio, ele nos dá uma definição de que a adoração ou o ato de adorar, ele é um amor profundo e respeitoso. Ou seja, ter muito amor a essa pessoa a qual você está adorando. Então nós temos que ver e usar uma figura, e eu quero neste momento usar uma figura de marido e mulher para nós definirmos o que é essa vida de adoração. Vamos viajar um pouquinho? O esposo e a esposa, quando estavam no estágio de namorados, eu tenho total certeza, porque eu já vivi isso com a irmã Catarina, né, que é a minha esposa. Quando nós estávamos longe um do outro, o que nós ficávamos fazendo? Pensando um no outro. Eu tenho certeza, se aí tiver algum casal de namorado, vai estar sabendo do que eu estou falando. Que é o quê? Quando as pessoas estão namorando, está um pensando no outro, um pensando no amor que sente para o outro.
Mas, Fábio, por que você está pegando justo um casal de namorado? Não um casal já com o seu matrimônio já realizado. Porque no casal, no namoro, é muito mais propício de você estar com pensamento o tempo todo na sua namorada. Não é assim? Não foi assim na sua vida? Também é assim que Deus quer para nós, meu amado. Nós estamos em um namoro, ou seja, no noivado com o noivo que é Jesus Cristo. E é importante que nós vivamos pensando nele. Lembra aquilo que está escrito na palavra do Senhor, quando diz bem assim, olha, medite na minha palavra de dia e de noite. Não é? Para quê? Para que você venha ter o pensamento em Cristo. E esse ato de você estar o tempo todo lembrando do Senhor Jesus é um ato de adoração. Porque o amor profundo e respeitoso nada mais é do que um ato de adoração. Né? Vamos prosseguir um pouco mais. E você lembra que eu falei que nós iríamos estudar sobre uma pessoa? Lembra? Pois é. E essa pessoa, pega o seu dedinho indicador. Isso. Aquele que você usa para apontar o seu irmão. É esse aqui? Pois é. Então agora você vai fazer bem assim, olha. Eu vou. Fala comigo. Eu vou estudar, aprender sobre uma pessoa. E essa pessoa sou eu. Faça assim, sou eu. Isso mesmo, meu amado. Você vai aprender como adorador que você é sobre essa pessoa tão importante que é você. Amém? Por que falaremos dessa pessoa tão desconhecida para todos nós? O eu é desconhecido para você, não é? Você já se pegou olhando para o espelho e se examinando, falando, poxa, hoje eu falei mal de fulano de tal, porque o meu eu falou mais alto. Já se pegou fazendo isso? Eu acho que não. Por quê? Porque é mais fácil nós falarmos assim, fulano de tal, ou irmão fulano de tal, ou a irmã. Não é assim? É mais fácil nós fazermos assim. Nunca fazermos assim. Mas hoje, você como adorador da casa do Senhor, eu quero te motivar a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ter uma adoração profunda, um encontro verdadeiro com o noivo que é Jesus Cristo. Então, que nesse dia, que nesse momento que você está ouvindo, que você está vendo essa gravação, que você venha sentir que existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos de abandonar as pessoas e olhar para nós. Não colocarmos, não sermos egocêntricos, não sermos pessoas que olhamos simplesmente para nós, mas sim nós devemos olhar para o nosso eu. O eu que muitas das vezes tem nos atrapalhado de adorar ao Senhor. Vamos conhecer algumas pessoas que tiveram suas experiências com o seu eu. Na Bíblia Sagrada existem pessoas que tiveram. Será que você consegue me dar um exemplo de uma pessoa que teve um encontro com o seu eu? Pois é, não dá para me ouvir, né? Mas eu tenho certeza que você aí, você já começou a lembrar de alguém. Deixa eu te contar a história dessa pessoa, da primeira pessoa. A primeira pessoa, ela era um homem que foi tirado de trás das malhadas. Será que você sabe quem é? Deixa eu te dar a segunda pista. Essa pessoa, ela era o menor da casa do seu pai. Já ficou mais fácil para você, não é? Eu acho que já estou começando a ver pessoas aí dizendo o nome dessa pessoa. Deixa eu te dar mais uma pista então. Essa pessoa, a qual teve um encontro, o qual teve o encontro com o seu eu, ele teve o encontro com o seu eu depois de um momento de pecado. Já sabe quem é ele? Vamos ver quem é? Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 51.
Salmos de número 51. Isso mesmo, encontrou aí? Encontrou quem é essa pessoa? Pois é ela mesmo, Davi. O Salmo de Davi, o Salmo 51, eu imagino que Davi, ele pega um espelho, coloca diante da sua imagem e começa a ver tudo aquilo que o eu proporcionou para a vida dele. Eu gostaria que alguém aí no meio de vocês lesse o Salmo 51 para mim, fazendo favor. Abra sua Bíblia e leia o Salmo 51. Eu tenho total certeza, plena certeza, que Deus falará ao seu coração através dessa mensagem. Dê uma pausa e leia o Salmo 51. Pronto, já leu o Salmo 51, não foi? Bacana. Vamos encontrar os conselhos que o eu deu para Davi. O porquê Davi chegou nesse estágio aí que você encontrou. O porquê Davi vira para Deus e fala assim: Deus, o Senhor pode tirar o meu reino. O Senhor pode tirar tudo, Senhor. Me tira da mordomia, me tira de tudo, mas não me tira a tua presença. Me tira tudo, Senhor, mas não me tira o prazer. Me devolva, Senhor, a alegria da salvação. Porque o eu deixou Davi destruído. Vamos entender? No livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, começa a história de Davi. Começa a história que o eu começou a falar mais alto na vida de Davi. Davi era um adorador, assim como você é um adorador, meu amado. Davi, quando ele pegava a sua harpa e começava a dedilhar, o espírito mau que estava na vida do rei Saul saía não pela presença sobrenatural da música, não, mas sim pelo Espírito de Deus que agia na vida de Davi e que através da adoração de Davi Deus se movia e o espírito mau que vinha da parte do Senhor na vida de Saul saía. Olha que profundo, olha a profundidade que há na sua adoração, meu amado. Olha a profundidade que há na sua adoração. Você, quando você canta ao Senhor, você, quando você toca, quando você está louvando ao Senhor, espíritos maus são tirados das pessoas que estão ouvindo você louvar ao Senhor. Enquanto você está adorando ao Senhor, enquanto você está meditando, enquanto você está adorando ao Senhor, ministrando para Deus todo o seu amor respeitoso, você está sendo usado por Deus para espíritos maus saírem da vida das pessoas. Olha a profundidade do seu louvor, meu amado. Eu não sei o que tem acometido sobre a sua vida. Eu não sei o que tem se passado no seu interior, mas eu quero de antemão te dizer uma coisa. Não existem problemas para um adorador. Não existe dificuldades para um adorador. Não existe fundo do poço para um adorador. Porque todo fundo de poço para um adorador nada mais é do que o momento de dar um impulso e subir e abraçar com o noivo. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor enquanto eu ministro essa palavra para ti. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo essa palestra. Eu não sei quantos são aqueles que estão sentados aí nessas cadeiras azuis, recebendo da parte do Senhor isso que eu estou ministrando. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Você não vai sair daí da casa do Senhor do mesmo jeito que você entrou. Não, não. Eu quero ministrar sobre a sua vida que hoje tudo aquilo que o diabo tentou te acusar vai cair por terra para a glória do nome do Senhor. Será que você pode levantar a sua mão e exaltar ao Senhor? Aleluia, aleluia. Vamos então para o livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Nos diz alguns conselhos
que Davi recebeu do seu eu. O eu dá conselhos? Dá sim. E você vai entender. O primeiro conselho que Davi recebe do seu eu se chama o conselho de você é rei. Pode fazer o que você quiser. Então Davi enviou um mensageiro e mandou trazer, sabe quem? Betseba para o lado dele. Betseba nada mais era do que uma mulher que já tinha o seu esposo. E Davi a desejou. E Davi, quando ele vê Betseba, ele deseja Betseba para ele. E o eu dele fala tão mais alto, o eu de ser ele o rei de Israel, de ser ele o cara, trazendo para os nossos dias, de ser ele o melhor músico, de ser ele o melhor vocalista. E ele fala bem assim, não, eu sou o cara, então traga ela para mim. Primeira coisa que o eu nos traz é o sentimento de que nós somos alguma coisa. Mas eu quero te lembrar uma coisa, meu amado. Você não é nada. Você é pó, eu sou cinza, nada sou. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, se não tiver adoração, se não tiver a profundidade que é o Espírito Santo, se não tiver a essência que é o Senhor, de nada vale. Aleluia. Quantos e quantos levitas, quantos e quantos adoradores estão sendo levados pelo eu posso, eu faço, eu aconteço, mas eu quero te dizer nesta hora que Deus está te mandando lembrar, está fazendo você lembrar que você não é nada. Existe um jargão que alguns pregadores usam, que eu quero usar com você nessa noite, nesse momento que você está ouvindo isso. Eu quero dizer que Deus sem você, Ele continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada, meu amado. Oh, aleluia! Eu não sei se é o primeiro conselho que está sobre a sua vida. Eu não sei se é o primeiro conselho do que eu posso que está fazendo a diferença na sua vida. Quem sabe é o segundo conselho. O segundo conselho, ele fala bem assim, olha, você é rei, Davi. O eu dizendo para Davi, você é rei, você pode deitar com ela. Sabe que conselho é esse? É que quando nós nos achamos os tais, quando nós achamos que nós somos imortais, que nós somos os caras, as mulheres, Deus, ele se ausenta e o eu começa a dizer bem assim, olha, você é o cara, você pode pecar. Ir para um café, tomar uma cervejinha, falar palavrões. Você é o cara, você pode. Você pode. Não tem ninguém que vai te substituir, não tem. Oh, meu amado, não se engana com seu eu não, porque ele quer te fazer jogar você no Salmo 51. O terceiro conselho, olha que conselho, olha o conselho no capítulo 11, no verso 8 até o 13 de 2 Samuel. Olha só, Davi ele manda chamar Urias. Davi ele manda que chame ele, engane, isso mesmo, meu amado, engane ele, mandando ele deitar com Betseba, mandando ele fazer e acontecer. O terceiro conselho é você é rei, você é o cara, você já se deitou, você já pecou, mas agora você tem uma chance para que ninguém descubra. Sabe o que é? Engane. Engane. É o que o diabo tem feito na vida de muitos adoradores e tem destruído a vida dos adoradores. Pessoas que acham que podem
fazer o pecado e chegar à noite e cantar no ministério de louvor. Pessoas que acham que pecando podem ter comunhão com Deus e não podem. Oh, Espírito Santo, nos limpa disso, Espírito Santo. Eu não quero viver isso nunca na minha vida, eu espero que isso você nunca passe na sua vida. O espírito de enganação é pior. Existem duas pessoas, eu tenho certeza que aqueles que são meus liderados que estão sentados aí sabem o que eu vou dizer. Existem duas pessoas que você não consegue esconder. Existem duas pessoas que você não consegue enganar de forma nenhuma. A primeira qual é? É isso mesmo, a primeira é Deus. Diz a palavra do Senhor, se você descer ao mais profundo, lá Ele está. Se você subir ao mais alto, lá Ele vai te ver. Se você for para a direita, se você for para a esquerda, Ele vai te acompanhar. O salmista, ele fala mais profundo ainda, ele fala bem assim, olha, antes, Senhor, antes que a palavra chegasse à minha boca, Tu já conheces. Ou eu sinto a presença de Deus neste lugar, porque eu tenho certeza que ela está impactando o teu coração neste momento. Meu amado, a enganação, aquele que nasceu para enganar foi o diabo, meu amado, e ele quer enganar você, ele quer te dar esse conselho, engane, oculte o seu pecado, você não precisa de confessar, porque se você confessar, o pastor vai jogar nos quatro cantos. Eu quero te dizer que isso é mentira do diabo. Ele quer destruir o ministério que Deus tem na sua vida. Ele quer destruir, ele quer massacrar você. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, eu sararei a sua terra. Aleluia, aleluia. Aleluia! O terceiro conselho que o eu tem dado para nós é esse: engane. Engane. E quando você faz isso, meu amado, você se afasta do amor que você tem a Deus, você se afasta do amor que você tem ao próximo. E o quarto conselho que o eu dá é mais cruel. E é o que tem acontecido dentro das igrejas. Não vamos ser hipócritas, vamos ver aquilo que o eu tem feito dentro das igrejas, através de quem? Daqueles que deixam o eu falar mais alto. O quarto conselho é: manda matar. 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 14 ao 17, Davi ele envia uma carta e fala bem assim, olha, coloca ele na frente para que morra. Sabe o que é isso, meu amado? Quando a pessoa se acha o tal, ele começa a pecar. Ele começa a enganar as pessoas. E depois, ele não tem misericórdia dos seus companheiros. Lembra que há muito tempo atrás eu dei uma palestra para vocês sobre o fraco? Lembra que eu falei para vocês bem assim, olha, nós temos que tolerar os fracos para que eles possam ser os fortes de amanhã. Mas o eu, ele manda matar. O eu manda matar. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Coloca a mão sobre a altura do seu coração aí agora, nesse momento. Faça essa oração comigo. Fala assim, Deus, eu quero neste momento que o Senhor tire todo eu. Tudo, Senhor. Seja o Senhor em mim. Que seja o Senhor a reinar na minha vida. Em nome de Jesus. Vamos seguir? Existe uma segunda pessoa que teve um encontro também com esse eu. Na Bíblia tem várias pessoas que encontraram seu eu. Não estou falando de Sansão, não. Porque Sansão também encontrou seu eu. Não.
Eu estou falando da pessoa que escreveu o Salmo de número 73. Você sabe quem é? Ah! Você sabe qual é a história desse cara que escreveu o Salmo 73? Deixa eu te contar a história dele. Está registrado em Crônicas, capítulo 5, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Nos conta o livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 5, nos fala sobre a inauguração do templo. E você sabe quem foi que escreveu, quem foi que ensaiou o coral que estaria louvando ao Senhor? Você sabe? Foi o mesmo que escreveu o Salmo 73. O eu falou no ouvido dele também. Se você ler Crônicas, capítulo 5, você vai ver que Deus, ele recebe a adoração. Ele sai dos céus, vem e recebe a adoração. Mas o que me chama mais atenção está registrado no capítulo 5, no versículo 11 ao 14, que diz bem assim: e os levitas, que eram cantores, todos eles de Asaf. Todos os levitas estavam sob a responsabilidade, sabe de quem? De Asaf. Asaf. Se você ler um pouquinho mais à frente, vai estar dizendo assim, ó: e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, dizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e todos os outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor diziam: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Olha a glória que aconteceu neste culto. Antes de eu falar sobre essa glória, no 3 eu vou falar uma coisa aqui, vocês que já são meus liderados vão saber responder, hein? No 3, hein? Uma banda, uma só. 1, 2, 3 e... uma banda, uma só. Tá vendo de onde saiu? Tá vendo de onde saiu? Para fazer-se ouvir uma só voz. Uma só voz. Amados, quando Asaf, ele coloca o coral, juntamente com todos os instrumentos, para louvar ao Senhor. Oh, aleluia. Quando Asaf, ele prepara tudo, os sacerdotes estão postos, o coral para cantar já estava posto, os instrumentos estavam todos afinadinhos. Quando Asaf pega a sua batuta e faz, que ele começa a ranger. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Quando Asaf ele começa a ministrar o louvor, sabe o que acontece, meu amado? A glória de Deus, a Shekinah de Deus invade o templo. Mas não invadiu o templo de qualquer jeito, não. Primeiro eles tinham que estar cantando uma só voz. Repita comigo. Uma só voz. Fale comigo. Uma só voz. Não era o baixo mais alto do que a bateria. Não era a bateria mais alto do que o vocal. Não era a voz do soprano mais alto do que o tenor. Não, era uma só voz. Era o ministério manancial sendo um só. Era o ministério de louvor ADEF sendo um só. Eram os adoradores sendo um só.
a glória de Deus enche a casa. Faz-me lembrar agora das 24 horas de adoração. Quando todos nós estávamos adorando ao Senhor, que Deus encheu o templo, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Faz-me lembrar do festival de inverno. Quem não se lembra do festival de inverno? As pessoas todas sendo impactadas com a glória de Deus. Fez-me lembrar das 12 horas de adoração. Pessoas voando na igreja, nas asas do Espírito Santo. Sabe por quê? Não foi porque a bateria estava falando mais alto, não. Era porque nós estávamos em uma só voz. E é isso que Deus procura hoje, uma só voz, adoradores que não olham para o seu eu, mas sim que olham para adorar. Você pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Depois de todo esse movimento, depois de Deus encher a casa, olha só o que aconteceu com Asaf. Olha só o que aconteceu com Asaf. Depois de Asaf ver toda a ação do Senhor na inauguração do templo, despertou nele um desejo de conhecer o seu eu. No Salmo 73 ele deixa isso bem claro. Primeira coisa que o eu fala para Asaf, ele fala bem assim, olha, desvia, sai da casa do Senhor, viu o que você fez lá? Sai da casa do Senhor, rapaz. O Salmo de número 73, o verso 2 diz assim, ó, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Sabe o que o Asaf está falando aqui? Sabe o que o eu está dizendo para Asaf? Sai da igreja. Sai do lugar onde você está. É o que o eu estava falando para Asaf. A segunda coisa que o eu fala para Asaf. Asaf, desperta a inveja que tem dentro de ti. Como assim, Fábio? Inveja? Sim. Olha o que Asaf fala. No Salmo 73, o verso 3, ele fala bem assim, ó, porque eu tinha inveja dos nércios. Sabe o que são os nércios, meu amado? Eu fui até o dicionário Aurélio para procurar o que era nércio, o que era o significado da palavra nércio, e fala bem assim, falta de inteligência. Asaf nada mais era do que o cara da música. Ele era, hoje em dia, o Emerson Pinheiro. Ele era o cara. Ele escreveu o cântico que moveu Deus dos céus. Mas ele teve inveja daqueles que não tinham nem inteligência. Ele fala bem assim, olha, porque eu tinha inveja do nécio, eu tinha inveja do sem sabedoria, quando via a prosperidade deles, dos ímpios. Olha o que Asaf está falando. Falando bem assim, olha, eu tinha inveja porque eles enriqueciam e eu na minha casa não tinha nada. Eu tenho certeza que isso já se passou pela sua cabeça. Se não se passou pela sua, meu amado, eu quero deixar aqui uma palavra. Já se passou pela minha. Deus, como é que pode, Senhor? Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. E tudo que eu tenho é nada. Eu já passei por isso aí em Portugal. Já. Teve uma vez na minha vida, quando eu cheguei no Brasil, o presbítero Jonathan sabe muito bem disso, porque ele compartilhou, eu compartilhei isso com ele. Teve uma vez quando eu cheguei no Brasil, cheguei aqui no dia 9 de setembro de 2012. Eu fiquei até o mês de novembro sem emprego. O dinheiro acabou. E eu querendo ser fiel a Deus. E eu fui convidado para cantar numa banda de baile. Aqui no Brasil isso dá muito dinheiro. Você vai num casamento, canta umas músicas e ganha R$500 para você vir para casa sorrindo e contente. Porém eu sei do meu chamado. Eu sei o que Deus tem comigo. E eu não aceitei isso. E um dia eu fui para uma entrevista de emprego num lugar muito longe. E quando eu voltei sem um emprego. E eu chorava muito. Eu estava com óculos escuros e eu chorava demais.
E eu falava com Deus, Deus, eu não aceito, eu saí de Portugal porque o Senhor mandou eu vir. Deus usou o Jonathan para falar comigo que Deus iria cuidar de mim aqui. E eu comecei a cobrar a Deus e eu vi uma porta de uma igreja aberta, entrei por ela. Me ajoelhei no último banco e comecei a falar, Deus, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito, Deus. Eu faço a tua obra. Sabe o que Deus falou comigo? Não tem que ser do jeito que você quer. É do jeito que eu quero. Ô meu amado, quando eu senti aquela palavra no meu coração, todos os dias eu assistia o culto na DEF. Todos os dias. Eu via porque aí passava o culto do dia seguinte, do dia anterior. E eu assistia. E meu coração ardia o desejo de voltar para Portugal. Eu odiava essa terra. Até que Deus trabalhou no meu coração. Hoje em dia, meu amado, eu vejo quanto Deus teve misericórdia na minha vida. Salomão, ele escreve bem assim, olha, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muito, o acharás. Eu não entendia o que Deus tinha para mim neste lugar. Hoje em dia eu entendo. Hoje em dia eu tenho um ministério de louvor para cuidar, que é uma bênção. Estava do mesmo jeito que o ministério de louvor quando eu assumi aí. Hoje em dia eu sou gerente do maior grupo de óticas de Fortaleza. Para a glória do Senhor. Sabe por quê, meu amado? Porque eu resolvi parar de ter inveja dos outros. Porque o ele nos aconselha a ter inveja. O terceiro conselho que Asaf recebe é olhar para a riqueza e para a fama. Você já reparou que dentro da igreja, por mais que você faça, aos seus olhos você nunca tem valor? Já reparou isso? Asaf também reparou isso. E ele escreve no verso 12, dizendo assim, olha, eis que estes são os ímpios, e prosperam no mundo, aumentando em riquezas. A riqueza gera fama. E Asaf desejou isso no seu coração. Eis que esses são os ímpios, e prosperam no mundo. É no mundo que eles prosperam. Não é dentro da igreja, não, é no mundo. E aumentam em riquezas. Asaf está dizendo bem assim, Deus, eu lá em casa não tenho nada. E estou aqui te adorando. Eles estão fazendo a vontade do capiroto e estão enriquecendo. Que coisa é essa, Senhor? É o que Asaf está dizendo. É o que o eu está falando para Asaf. A quarta coisa, que é muito. E neste momento eu gostaria que você relaxasse. Você que está sentado, já encosta aí. Porque agora o quarto conselho que eu dar para Asaf, eu tenho total certeza que se não passou, o eu estava preparando para passar no seu coração. O quarto conselho olha o que ele fala. No verso 13 ainda. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei a minha alma na inocência. Asaf está falando bem assim, olha, em vão, Senhor, eu estou te servindo. Em vão, Senhor, eu estou me purificando, eu estou deixando de fazer as coisas que o mundo tem aí. Sabe por quê, Senhor? Porque o mundo me dá mais valor do que os da igreja. Infelizmente, meu amado, isso é verdade. Isso que o eu está falando para Asaf aqui é real. Me diz se você não tem mais valor no mundo ou na igreja. Mas agora tem uma coisa. O valor que o mundo dá é caminho de morte.
É caminho de destruição, caminho de drogas. O valor que o Senhor te dá. Prepare aí para receber, vai. Se prepara para receber porque é glorioso. Veio agora quentinho, ó. O valor que Deus te dá foi revelado na cruz do Calvário. Você não foi comprado nem por ouro, nem por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. O valor que você recebe, meu amado, foi quando Jesus ele encontra uma mulher na beira de um poço, e vira para aquela mulher e fala bem assim: mulher, tem um povo que o meu pai está procurando desesperado e ele não consegue encontrar. Sabe quem são? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Meu amado, você tem valor para Deus sim. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela bem assim: olha, você tem valor para Deus. Seja mais profundo ainda, fala bem assim: olha, ainda. Fala para essa pessoa, fica de 2 em 2 aí. E fala para essa pessoa bem assim: olha, ainda que eu. Fala para ela bem assim: ainda que eu não te dê valor, o meu Deus te dá valor. Meu amado, isso é profundo. Isso é profundo demais. O meu Deus, ele te valoriza. Aleluia. De repente você está falando bem assim: Fábio, o que isso tudo tem a ver com a vida de adoração? Eu quero te dizer que o eu, ele destrói o adorador. E o adorador acha que está vivendo uma vida de adoração, quando na verdade não está. Fábio, como é que eu sei quando eu estou vivendo uma vida de adoração? Estou deixando meu eu falar mais alto ou não? Todos os grandes homens viveram uma vida de adoração. Todos eles viveram. Tiveram grandes experiências. Todos eles tiveram grandes experiências com Deus. Todos eles tiveram uma vida de extrema intimidade com Deus. Mas deixaram o eu falar mais alto. Mas ouviram a voz do eu. Para Davi teve o Salmo 51. Olha como termina o Salmo 51. Davi, que começou o Salmo derrotado, sai alegre. Porque quando você rejeita o seu eu, o Espírito Santo de Deus, ele te traz força. Aleluia. Isso que eu estou ministrando para você, meu amado, está passando primeiro aqui, ó. O Espírito Santo de Deus, olha a palavra que Deus me deu, ó. O meu poder. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder, Deus dizendo, o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, na sua fraqueza. Aleluia. O eu é o nosso maior adversário para a nossa vida de adoração. Para vivermos uma vida de adoração, precisamos matar o eu. Seja um assassino neste momento. Seja um assassino, mate o eu. Fábio, como é que eu mato o meu eu? Só tem uma forma de você matar o seu eu. Com oração, jejum e busca por maior intimidade com Deus. Responda para você mesmo as 4 perguntas que eu vou te fazer. E assim, eu quero que você pense. Quanto tempo faz do último jejum pelo seu ministério? Não é pela igreja, não é pelo pastor, não é pelo seu papai, não é pelo cachorrinho, não. É pelo seu ministério. Tem quanto tempo que você não dobra o seu joelho e fala assim: Deus, a partir de hoje, amanhã eu vou fazer um jejum só pelo meu ministério? Tem quanto tempo? Quanto tempo faz que você não busca um novo de Deus para o seu ministério?
O profeta Ezequiel, ele tem uma visão e ele vê um rio. Ele vê um rio e o Espírito pede para que ele entre por esse rio. E ele vai e molha os pés. E ele vê que isso é gostoso. Então o Espírito chama ele para mais perto. Então ele vai, as águas chegam até o joelho e ele sente o gozo do Espírito. Porque diz o Salmo de número 46 diz assim que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então o Espírito Santo ele vai alegrando o profeta na presença ali do rio. E o Espírito chama ele mais. As águas chegam para um momento que ele quer mergulhar nas águas. Isso é o novo de Deus, meu amado. Não queira ficar com as águas simplesmente nos ombros, não, meu amado. Queira profundidades do Espírito Santo. Deus quer te usar para curar enquanto você estiver louvando. Faz-me lembrar uma vez que eu e um amigo meu, nós estávamos em Vila Franca de Xira, na congregação que existia em Vila Franca de Xira. E eu estava com o violão cantando e ele vem saltando pelos montes. O pastor Joãozinho, ele estava para começar o culto e nós estávamos só passando louvor. Quando de repente entra uma mulher toda entravada, eu tive que largar o violão, fui lá, peguei ela no colo, coloquei ela sentada na cadeira e voltei para o meu violão porque ela não podia andar, então ela ficou sentada na cadeira. Eu peguei meu violão e continuei, e ele vem saltando pelos montes, e os seus cabelos são brancos como a neve. Quando penso que não, meu amado, quando eu penso que não, essa mulher dá um pulo. Oh, aleluia! Essa mulher dá um pulo da cadeira e começa a pular. Ela começa a gritar dentro da igreja dizendo, ele vive, ele vive, ele vive. Sabe quem é esse que vive? É Jesus Cristo, meu amado. Mas isso não impede que eu busque mais de Deus. Queira viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Tem quanto tempo que faz que você não fica só você e Deus? Será que você só quer orar com seu irmão? É só quando o pastor marca a campanha de oração na igreja? Meu amado, as minhas melhores canções era quando estava só eu e Deus. Eu e Deus. Eu lembro que Deus me deu uma canção que nós cantávamos no Atos 19, que dizia assim, olha, Jesus meu melhor amigo é, Jesus meu melhor amigo, sempre está comigo. Essa canção, sabe quando Deus me deu? Quando a Catarina ela saiu de casa e me deixou sozinho, tava só eu e Deus, não existia mais ninguém dentro de casa, e Deus me deu essa canção. Tem quanto tempo que você não faz esse momento com Deus, só você e Deus? Quanto tempo faz que você não para meditar na palavra do Senhor? Não estou te falando de você ler a Bíblia, não. Estou falando de você meditar. Meditar é muito mais do que só você ler. Meditar é querer ir a profundo. E no profundo. Amado, se você encontrou dificuldade para responder, quanto tempo faz que você não faz um jejum pelo seu ministério? Quanto tempo faz que você não busca o novo de Deus para o seu ministério? Quanto tempo faz que você não fica só você e Deus? E quanto tempo que não para meditar, que você não para meditar na palavra do Senhor? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas eu quero deixar alguns conselhos para ti. Para vivermos uma vida de adoração, precisamos primeiro entender que adoramos a um Deus que nos chama de filhos e amigos. Tem uma canção que eu aprendi aí em Portugal, que diz bem assim, olha, quero olhar em teus olhos, ouvir tua voz, sentir teu perfume, tocar no teu manto,
Quero ouvir nas batidas do teu coração o som da mais linda canção de amor. Isso é ter intimidade. Busque ter essa intimidade com o Senhor, meu amado. Para você ser um verdadeiro adorador, precisamos de ter essa intimidade com Deus. Ele nos deixou uma promessa que é maior do que qualquer outra promessa. Essa promessa que Jesus, ele nos deixou, ele diz assim, olha, eis que estou convosco todos os dias. Oh, aleluia, ele está contigo aí, meu amado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o arrebatamento da igreja, o Senhor está contigo. Ele já deixa aqui, olha, eu vou vir te buscar, mas eu vou estar contigo todos os dias, meu amado. Busca ter essa intimidade com o Senhor. Busca ter essa intimidade com o Senhor. Amém? Eu espero ter te ajudado no que diz respeito ao despertar para viver ainda mais uma vida de adoração com o Senhor. Eu espero que esses minutos que nós passamos aqui tenha servido para que você viesse a meditar um pouco mais na sua vida. Deus é uma fonte inesgotável para nossas vidas. Quanto mais você quiser de Deus, mais vai ter, meu amado. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça aí onde você está, na sua cadeira. E eu quero que você ouça neste momento uma canção que tem sido muito tocada aqui no Brasil, do Eri Soares. É da sua família, Samara, ó. E eu gostaria que Éfeson, meu amigo, faz um favor para mim, baixa essa música. O nome da música é Me Ajude a Melhorar. E nesse momento, eu gostaria que você prestasse muita atenção na letra dessa música. Muita atenção. E fizesse dessa canção a sua oração ao Senhor. Fizesse dessa canção a sua oração. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes aí. Amém? Desde já eu quero agradecer mais uma vez ao Éfeson, tá? Quero agradecer a vossa paciência de ter escutado tudo isso e dizer para vocês, o melhor de Deus está por vir para a sua vida. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Creia nisso. Amém? Éfeson, aquele abração. Samara, grande abraço. Meus liderados que estão aí, que eu amo demais, né? Ficou aí a Emily, que é uma bênção de Deus, o Jabson, que eu amo demais, o Boca, né, o Jean Anderson, que Deus abençoe a sua vida, a Zil, amo você, minha filha, que Deus continue te usando, o Melk, a Mayla, a Gabriele, todos vocês, pessoal. Quero agradecer e dizer que eu amo demais vocês. Vocês marcaram o meu ministério. E dizer que eu estou aqui para o que vocês precisarem. Tá? O que vocês precisarem, podem contar comigo. Deus abençoe a vocês. E ouça essa canção que eu tenho certeza que vai falar aos vossos corações. Grande abraço, graça e paz. E que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.